Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Pereira, sou especialista em SQL Server e esse é mais um vídeo da trilha chamado Cloud Computer Azure SQL. Lembrando que essa trilha tem foco de explicar sobre as plataformas de serviço voltado para dados dentro do Azure, sendo na categoria de plataforma como serviço, né, como o Azure SQL Database e Main Instances, que vai entrar vídeos novos no canal mais adiante, e até mesmo SQL Server em máquinas virtuais, né, na categoria de IaaS, infraestrutura como serviço, tá? E nesse vídeo, basicamente, é um complemento dos vídeos anteriores, tá? Então, vale ressaltar que até o presente momento nós já falamos sobre a hierarquia dos recursos dentro do Azure, né? Como que se funciona a hierarquia e a relação de recursos dentro do Azure, desde Management Groups, Subscription, Resource Groups e recursos, né? Resources, até mesmo modelos de compra, né? Como DTU, vCore e outros vídeos mais conceituais explicando o que é um Azure SQL Database, um SQL Server, o SQL Elastic Pool. Caso algum desses termos não esteja da ciência, ou você não tenha entendido muito claro, ou não conheça isso, eu recomendo fortemente que você assista algum dos vídeos anteriores, né? Até porque a ideia é tornar cada vez mais prático essa trilha, desde um pouco da teoria e um pouco mais da prática com as principais atividades que o DBA tem que fazer no Azure da Microsoft, tá? E nesse vídeo, basicamente, nós iremos juntar todos esses conceitos, tá? Para mostrar como é que se cria um banco de dados, né? Um Azure SQL Database, que é a plataforma como serviço. Lembrando que é um banco de dados como serviço, tá bom? Então, eu estou conectado previamente aqui no portal do Azure, né? Então, assim como nos outros vídeos eu já mostrei de forma indireta, para mim criar um Azure SQL Database, eu posso simplesmente pesquisar aqui SQL Database, tá? E acessar esse painelzinho aqui, que eu vou entrar no painel dessa categoria de serviço dentro do Azure, tá bom? Existem outras formas, posso tentar criar um novo recurso, depois escolher esse database, tem N maneiras diferentes, mas o resultado final é o mesmo, tá? Eu costumo fazer por aqui que é muito mais didático, tá? Então, quando eu acessei esse painel, ele já carregou todos as SQL Database que eu tenho configurado na minha conta, né, na minha subscription, tá? E eu tenho aqui um já criado aqui, que inclusive está no Service Tier, então a recomendação é eu vou mostrar para vocês como faz isso, mas caso você ainda não tenha muita experiência e quer testar algumas coisas, lembre-se que já faz alguns meses que a Microsoft disponibilizou um tier, né? Um service tier, né? Um nível de serviço ali para poder não ser cobrado e voltado para teste, tá? Então é justamente nisso na camada vCore no caso do SQL Database, tá? Então esse daqui já está criado, eu vou criar um recurso novo, tá? Então basicamente é clicar em Create, tá? O que, que eu acho que vale ressaltar aqui? Se você não conhecer os principais temas, tudo que nós falamos até aqui, possivelmente você vai conseguir criar aqui um recurso de banco de dados sem problema nenhum, tá? Mas é aquela velha questão, se não for configurado, não seguir boas práticas, não saber o que está sendo feito, o problema não tende a acontecer assim que você cria um banco de dados. Mas quando é implementado, até mesmo se torna produtivo, o problema tende a acontecer conforme o banco de dados cresce, tá? Então por isso que esses conceitos são de extrema importância, tá bom? Então eu já estou no painel de Create Database aqui, SQL Database, e aqui existem algumas informações, tá? Então de tudo aquilo que nós já falamos até o presente momento, então aqui já foi pré-carregado algumas configurações. Como na minha conta só tem uma subscription que é chamada PSGO, ele já carregou. Então, se eu tivesse outras, eu poderia mudar aqui. Isso é extremamente importante, tá? Então, parece ser algo simples, né? Errar uma subscription, e na verdade é. Mas lembrando que para movimentação pode acontecer algumas falhas transitórias e pode ser complexo para mudar isso se o ambiente se torna produtivo, tá? Quando eu refiro a produtivo, pensa um banco de dados que já está sendo utilizado para fins empresariais, né? Uma aplicação se conectar, inserir dados reais, né? Não é um ambiente voltado para teste, tá? Resource Group, eu tenho alguns Resource Groups aqui, tá? E por padrão eu escolhi o Study Azure e é o que eu vou manter, tá? Caso eu quisesse manter um padrão, um recurso voltado para algum projeto, eu escolheria um Resource Group ali a nosso critério, tá? Então vou manter essas duas configurações. Outro campo que é extremamente importante é o nome do banco de dados, tá? Então, qual que vai ser o nome desse banco de dados? Lembrando que essa configuração e até as outras que eu comentei até então, é possível alterar mesmo de criação depois que o banco de dados foi criado, né? Esse recurso de banco de dados aqui. Então, eu vou dar um nome aqui chamado DB Cliente, né? Um nome aleatório aqui para mim, tá? Então, já reconheceu, é um nome válido, tá? Lembrando que isso pode ser alterado mesmo depois de criar aqui o banco de dados, dependendo do service tier ter uma certa complexidade, mas não é nada coisa de outro mundo, tá? Automaticamente,
Ele já reconheceu o SQL Server, né, que é o servidor lógico, né, a gente já falou um vídeo sobre isso, né? Então aqui é o SQL Server Lab 001. Eu tenho outro aqui que foi criado em alguns vídeos anteriores, mas eu vou manter no 001. Eu poderia manter no 002 também, sem problema nenhum, tá bom? Aqui é uma configuração simples. Se eu quero falar que esse banco de dados vai entrar dentro de um SQL Elastic Pool, que basicamente é agrupamento ali de recursos para vários bancos de dados, né? Eu vou falar que não. Se eu quisesse, sim, é só colocar yes aqui, é muito fácil. Era escolher ou criar um do zero, tá bom? E por fim, antes de personalizar o Service Tier, essa aqui é uma das configurações mais importantes, tá? A redundância de armazenamento dos backups, né? Então, o padrão, quando você cria um Azure SQL Database, ele está no Geo Redundant Backup Storage, tá? Por que, que isso é importante? Essa configuração que é o padrão, ela que vai permitir, em casos de indisponibilidade de uma região inteira, fazer um restore geográfico para outra região, tá? Então, por exemplo, se eu marcar isso para localmente uma região do Azure ficar totalmente indisponível, por exemplo, a região do Brasil, literalmente senta e chora e espera voltar. Tá? Então lembrando que tem SLA para com que a Microsoft tem SLA quando se contrata serviço para de disponibilidade do banco de dados, né? Mas a empresa tem que estar preparado para esses cenários. Então o GR Restore nesses casos, para em vez de, por exemplo, se a disponibilidade regional demorar horas, pode ser restaurado ali um backup do seu banco de dados em outra região temporariamente, ou até mesmo configurar outras features de alta disponibilidade, né? Que não convém agora, tá? Faz alguns meses, tá, que já foi lançado essa outra opção. No futuro eu vou gravar um vídeo falando só sobre isso, que é extremamente importante, tá? O ideal aqui pode manter o padrão, tá, que é já o redundante, que já é o suficiente para restaurar o banco de dados em outra região, mas caso queira uma maior confiabilidade, tem outro aqui que possibilita isso, né? É como se fosse a redundância da redundância geográfica, tá bom? O que é interessante? Por padrão, ele escolheu o Service Tier para mim Hyperscale, tá? Provavelmente deve ser alguma estratégia, mas a gente vai alterar isso daqui, ok? Eu basicamente acessei o painel do Service Tier, ele tá no vCore, tá? O Hyperscale é um Service Tier do modelo de compra vCore. Eu vou alterar isso daqui para General Purpose, tá? Que a maioria dos bancos de dados vai estar aqui, a não ser que é uma aplicação extremamente crítica, que aí faz sentido escolher aqui o Business Critical, né? Tem uma diferença bem grande até no conceito da infraestrutura subjacente, tá bom? General Purpose, e aqui eu posso personalizar, né? Quantos vCore que eu quero, quanto de armazenamento, tá? Lembrando que o vCore não está ligado diretamente ao armazenamento, mas sim existe um limite de armazenamento pela quantidade de vCore aqui, tá? Existe uma correlação, mas ele não te obriga diretamente igual o DTU para aumentar o armazenamento, alterar a quantidade de DTU, tá bom? Eu vou baixar esse aqui para 32 GB aqui, que é o padrão, tá? 29 tá bom, é simbólico, eu não vou utilizar esse espaço, tá? Em algum momento eu já mostrei isso para vocês, então no caso dessa configuração do Service Tier General Purpose, aqui ele está cobrando, né? Então 2 vCore, a cobrança, né? O custo é por vCore, é feito um cálculo, e tem 1 GB adicional aqui que é referente ao armazenamento da storage que eu escolhi. Tá? E o preço estimado mensal disso daqui, lembrando que é estimado, é 1.900, tá bom? Isso por causa da cotação do dólar, né? Da região, tem toda a variação ali que é explicada na documentação. É, Esse Service Tier, o vCore, né? Na verdade, o modelo de compra vCore, ele te possibilita você escolher o serverless, que aí você passa a pagar conforme você utiliza os recursos, né? Tem uma diferença que foi comentada no vídeo anterior. Nesse caso, eu vou manter serverless somente por causa de custo, tá? Então, como eu não vou utilizar, não vai ser cobrado praticamente nada aqui da minha subscription, até porque está na Pay As You Go, ok? O que é interessante, né? É que nesse Service Tier, no modelo de compra vCore, a gente consegue habilitar uma propriedade Outpaced Delay, tá? Então, por exemplo, imagina um banco de dados que ele não está sendo utilizado por mais de 1 hora, né? Que é o tempo mínimo que a gente consegue fazer aqui, tá? É, Seria possível a gente pausar esse banco de dados para reduzir o custo dele, tá? Lembrando que não faz sentido isso no ambiente produtivo, porque quando ele pausa e você conecta, ele tem uma certa latência até
subir o banco de dados novamente, tá? Isso aqui faz muito sentido no ambiente de desenvolvimento. Eu vou desabilitar, porque esse recurso aqui vai ser apagado depois, tá? E basicamente é essa configuração que nós temos que fazer. É um apply. Repare que o custo diminuiu drasticamente e o custo agora é pelo o custo do poder computacional, mas que agora é por segundo, tá? Então você vai ser cobrado conforme usar esse banco de dados. Do principais configurações, isso aqui é o suficiente. Por que eu falei que se você simplesmente der next, next, finish, vai conseguir criar um banco de dados? No padrão estava hyperscale, tá? Então existe uma limitação que você não consegue ali em alguns tier fazer a transição ali no service tier, tá? Então você pode cair nisso, por isso que é muito importante conhecer os principais conceitos, service tier e configurações do banco de dados. Aqui na parte de networking tem algumas configurações adicionais, tá? Obviamente, assim como outras soluções e outras nuvens, quando você cria esse banco de dados, ele aqui por padrão, né? é, Ele não vai aceitar a conexão de ninguém, tá? Essa configuração de Add Current Client IP Address, basicamente ele permite adicionar o IP público que você está conectado, lembrando que não é o IP da sua máquina, é o IP público, que geralmente vai estar ali no seu modem, ali a provedora de internet que você contratou, ele vai adicionar nas regras de Firewall Server no seu SQL Server, tá? Que vai te permitir conexão. Caso você não tenha, quando você for tentar conectar no SQL Server, ele vai pedir para você logar num portal para ele tentar adicionar essa regra automaticamente, ou você mesmo pode fazer manualmente. É bem simples, tá? Então, a recomendação, se é para ambiente de teste, ele vai estar como público, né? Temporariamente. Você pode colocar yes. Vale ressaltar uma breve aspas aqui que ambiente produtivo não faz sentido de forma alguma estar como público, né? Por acesso à internet pública, tá bom? Então aqui eu coloquei yes para adicionar meu current IP. Aqui é uma configuração adicional que é o seguinte, ou é público ou é privado, né? Se você configurar private endpoints, não é possível conectar publicamente, né? Existe toda a configuração adicional que é de forma mais segura, até mesmo utilizando Bastion e outras formas de conexão para utilizar private endpoints para conectar ali no banco de dados ou da aplicação para o banco de dados e assim por diante, tá? Isso a gente não vai mexer por enquanto, tá bom? Outras configurações. Aqui não vai deixar a gente alterar, mas é possível alterar isso depois que criar o banco de dados, principalmente lá no contexto do SQL Server, tá? Que é as políticas de conexão. O recomendado é redirect, né, que já é o default, porque a latência de conexão é muito mais rápido comparado quando você tem um proxy, né? Mas existem algumas limitações ou política de segurança que seria necessário fazer através de um proxy ali, tá bom? Essa configuração de encryption a gente está relacionado ao TLS, que é a criptografia em transporte, né? Por padrão já vem habilitado, que é o 1.2. Tem como, quando você cria lá o SQL Server, por exemplo, você mudar o TLS para 1.1, por exemplo, tá? O recomendado é sempre o mais recente, isso é óbvio. Aqui, por enquanto, nós não iremos mexer nada, né? Então, dessa tela, o que acaba sendo mais importante aqui é adicionar o IP quando você tem um endpoint público, que é o nosso caso. Essa configuração, eu vou falar mais adiante, essa configuração não é recomendada de jeito nenhum, tá habilitado, né? Por padrão ela veio, mas a gente altera isso no contexto do SQL Server. Basicamente é o seguinte, né? Então, permitir que serviços do Azure e recursos acessar esse servidor. Quando a gente habilita isso, a gente não habilita que os nossos recursos que estão na nossa subscription acessem, mas todos os recursos do Azure, né? Então, por questão de segurança, não faz sentido isso habilitar, mas isso pode influenciar um pouco a nossa vida, tá? Mas isso é história para outro vídeo, ok? Então, sabe, adicionei meu IP atual. Agora, no questão de security, o que é interessante aqui, tá? Por padrão, talvez faça sentido ali se essa empresa não tiver, né? O nosso ambiente não tiver ali a questão de firewall ou configurações adicionais no Azure, você habilitar aqui o Windows Defender for SQL, né? Que ele tem uma série de features que possibilita aumentar a questão de segurança aqui em cloud, tá bom? Beleza, aqui eu não vou habilitar porque é voltado para o ambiente de teste. E o Ledger, tá bom? O Ledger basicamente é uma feature ali que permite você habilitar com que as tabelas desse banco de dados sejam imutáveis, né? Futuramente vou gravar um vídeo porque eu acho que é super interessante
interessante, principalmente quando é mais voltado para log. Então imagine o seguinte, você tem uma aplicação e você quer criar um log e salvar no Azure SQL Database. A partir do momento que você habilitar isso e cria as estruturas das tabelas e você faz todo o procedimento que tá na documentação, basicamente tem várias implementações, né? Vou pegar um caso básico aqui. Está fazendo insert em uma tabela e esses inserts, esses dados que foram inseridos nessa tabela são imutáveis. Não existe a possibilidade de update ou delete desses dados, né? Tem variações na implementação, mas basicamente isso. É para ter uma confiabilidade. Usa toda uma inteligência debaixo do pano, como blockchain e assim por diante, tá? Isso é muito importante quando você quer garantir ter uma garantia ali de que esses dados são imutáveis, ninguém manipulou aqueles dados que seja para logs, né? Então, ou seja, se você habilitar e configurar as tabelas para isso, e o banco ficou muito grande, não tem o que fazer. O ideal é você criar vários bancos de dados, talvez anual e assim por diante, tá bom? Aqui também tem a questão da configuração do TDE, né, que é a criptografia em repouso, por padrão. Já vem habilitado no contexto do SQL Server. Se a gente quiser personalizar essas configurações, é possível fazer isso aqui. Até mesmo questão da chave de criptografia, se a gente quer que seja gerenciado automaticamente pelo Azure ou salvar no cofre de senha, né, que é do Key Vault ali, é possível personalizar isso daqui. Não vou mexer, tá bom? Deixa isso aqui pro padrão, até porque isso dá para mexer futuramente, tá? E tem a questão ali de criptografia também. Se eu quero implementar uma feature do SQL Server, né, que tem no Standalone On-Premise também, que é chamado Always Encrypt, que é uma criptografia total ali na nível de coluna, né? Porque total é uma criptografia em repouso, em memória e em trânsito, né, de comunicação do banco de dados para a aplicação. Vou deixar desabilitado também, não tem por que habilitar isso. Configurações adicionais, tá? Por exemplo, quando eu tenho aqui o data source, eu coloco o nome, eu vou criar um banco de dados cru. Se eu quiser restaurar de um backup, que backup que é esse? Lembra daquela configuração lá de gel redundante para fazer um gel restore? É aqui que eu escolho o backup se eu tivesse esse backup gel redundante associado a esse SQL Server. Ou até mesmo se eu quiser criar uma amostra de banco de dados do Adventure Works LT, que é um banco de dados bem conhecido aí para poder fazer testes, eu posso escolher isso, tá? Aqui também é muito importante alterar a collation, tá, pessoal? Lembrando que a collation basicamente é a forma que a engine vai lidar com caracteres, tá? Dentro do banco de dados, né? Referente se é a case insensitive, assent, sensitive ou insensitive, né? Quando tem insensitive, significa que basicamente o CI, né, que é o case insensitive ou insensitive, você vai diferenciar ali, por exemplo, letra maiúscula para letra minúsculas. E o acento, se vai uma letra com acento ou sem acento, vai ser diferenciado. De toda a configuração, o mais importante é a collation, tá? Podemos dizer, tá bom? Porque errar a collation pode dar conflito, dar erro, e é extremamente crítico, tá bom? E a janela de manutenção, que por padrão, ele vai vir em System, né? Que é das 5 da tarde até as 8 da manhã. O que significa? Em janelas de manutenções, lembrando que o Azure SQL Database já tem atualizações automáticas, né? Ali atualizações aí que você não tem que se preocupar, né? Então, nessas manutenções e outros da Microsoft, qual que é o horário que ela pode utilizar? Aqui é possível personalizar e depois também, tá bom? Feito isso, é escolher tags, que ajuda bastante a mensurar o custo dos recursos quando você acessa lá o budget, né? Que é basicamente ver o custo ali por recurso. Então, você criando tag facilita isso. E por fim, é criar aqui o seu banco de dados. Aqui vai dar uma breve overview aqui sobre as configurações, né? E aqui o custo estimado, lembrando que é no serverless, por isso que está bem barato, né? Então, se eu utilizar bastante esse banco de dados, né? Obviamente, nunca que esse custo vai ser isso daqui. Possivelmente vai chegar próximo de que você tivesse um deployment, né, provisionado ali, ok? Um provisionamento, né? Basicamente é isso, tá, pessoal? É criar esse banco de dados. Lembra que esse Azure SQL Database que eu estou criando, ele vai estar associado ao SQL Server lá, né? Então, se eu abrir uma nova guia, se eu acessar o painel de SQL Server, tem que ser maiúsculo, né? SQL Server. Aqui, ó. SQL Server, eu criei nesse contexto aqui, ó, SQL Server Labs 01, tá? Ele vai criar o banco de dados e vai associar a essa porta de entrada de conexão, tá? Eu posso simplesmente pegar esse endpoint. Eu já tinha mostrado, mas eu posso conectar aqui e você vai ver que assim que criar esse banco de dados, já vou conseguir visualizar ele. Como eu escolhi None, vai ser um banco de dados cru, sem nenhum tipo de tabela, tá bom? Então é só colocar o endpoint aqui, mudar para SQL Authentication, ele já está lembrando que eu uso esse ambiente para vários testes aqui dos vídeos que eu gravo, e eu vou conectar, tá bom?
Então, vamos ver se aqui já está aparecendo o banco de dados quando ele está provisionando. Provavelmente está em deployment ainda, tá vendo? Ó? Eu posso clicar aqui, ó, na notificação e vai direto lá pro deployment do resource group, né? E aqui ele está criando em progresso, né? Então, repare que o SQL Server já está criado, então ele já passou por estão certinho. Agora ele está de fato aqui criando o Azure SQL Database. Olha o tipo de recurso que tem aqui, tá bom? Tem umas operações de detalhes que é interessante, dá para consultar isso depois, fica salvo lá no Resource Group, tá? Então, por exemplo, é uma operação de create, tá? O running, qual que foi o horário que foi o timestamp que foi feito isso, qual que é a duração desde a requisição até agora foi de 51 segundos e assim por diante, tá? Então, possivelmente não vai aparecer esse banco de dados aqui, vamos ver? Ó, apareceu. Só não vou conseguir conectar porque ele está criando ainda, tá bom? Deixa eu ver o que eu acho mais interessante, tá? Lembrando, tá, pessoal, que eu consegui conectar porque eu já tinha adicionado o meu IP público aqui. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês que eu tenho alguns IPs aqui que eu não posso mostrar, tá bom? Mas basicamente, se eu vim aqui no contexto do SQL Server e acessar o contexto de firewall, né, de networking, né, eu consigo acessar. Lembrando que dá para fazer por aqui, né? Aqui em Security e vir em Network, ou até mesmo se eu vir no contexto do banco de dados, ó, SQL Database, né? Por exemplo, eu vou clicar aqui ó, no contexto do banco de dados, que ele está sendo criado ainda. Se eu vir aqui, ó, Set Server Firewall, ele vai redirecionar lá para o SQL Server, tá? Então, ele vai entrar nesse contexto aqui. Eu vou sair daqui que eu tenho uns IPs que não posso mostrar, mas futuramente eu mostro para vocês como fazer essa configuração, tá bom? Pessoal, basicamente é isso a configuração, espero que tenha gostado. Em outras palavras, não é nada de outro mundo, mas extremamente conhecer os termos que nós falamos até agora, né? SQL Server, Elastic Pool, Resource Subscription, modelo de compra, VCore, DTU, qual que é a diferença entre eles, qual que é o conceito, né, de SQL Database, benefício, malefício, mas é isso, tá, pessoal? Caso tenha alguma dúvida, entre em contato.